A partir de agora, você está no seu canal do YouTube, no meu canal do YouTube, Professor Antônio. Inscreva-se, participe, ok? Se você assistir esse vídeo, pessoal, para você não vai te custar nada. Para mim é de grande relevância. Deixa um like, inscreva-se. Então vamos lá. Eu vou fazer uma revisão aqui de história do terceiro ano do ensino médio para o seu teste de avaliação, ok? São 10 tópicos, uma hora eu vou fazer em tópicos, outra hora eu vou construir uma questão, ok? Então vamos lá. Primeiro tópico vai ser o seguinte, pessoal, a crise de 1929, desculpa, o nosso assunto, o nosso conteúdo aqui vai ser crise de 29 e o governo Getúlio Vargas aqui no Brasil, os efeitos que a Grande Depressão causou no Brasil no período, na década de 30. Vamos lá. A crise de 1929 foi uma crise econômica de grandes proporções, que atingiu os Estados Unidos e um dos seus efeitos, ou talvez o mais terrível, foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Fechou? Já vou para o segundo tópico. Aqui é em ritmo de locução de futebol. Vamos lá. Acerca da crise de 29. Tudo que eu falar aqui é verdadeiro, ok? Pessoal, a crise de 29 foi uma crise econômica de grandes proporções, considerada um dos principais abalos no sistema capitalista. Fique atento no sistema capitalista. Por quê? Porque o mundo socialista, os países socialistas, não se adequam nesse contexto, ok? Item 2, ou desculpa, é item 2, perfeito. Seus antecedentes históricos, seus antecedentes da crise de 29, o que antecedeu a crise de 29, foram o papel dos Estados Unidos na reconstrução da Europa pós Primeira Guerra Mundial. Após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos injetou dinheiro na Europa, emprestou dinheiro para a Europa para a sua reconstrução da sua economia e sua questão da estrutura também. Após a Primeira Guerra, beleza? A expansão das suas indústrias neste contexto, as multinacionais que iam para outros países e era injetado dinheiro nessas empresas, ok? Item 3. As causas da crise de 29 foram a superprodução da indústria americana aliada ao subconsumo dos mercados consumidores, que desde 1926, alguns anos atrás, reduziu suas compras. Situada e acentuada é a crise onde afetou mais. Em 1932, o governo estadunidense dos Estados Unidos, Frank Roosevelt era o nome do cara, empreendeu um plano econômico para controlar a crise econômica iniciada com a quebra da Bolsa de Valores de 1929. Como esse plano, vamos construir uma questão aqui, li o texto motivador, como esse plano ficou conhecido e qual sua principal característica. Dizem que Roosevelt, ao fazer a reunião com seus ministros, me falou assim: presidente, não tem trabalho, não tem dinheiro. E ele falou assim: contrata uma pessoa para cavar um buraco no chão, contrata outra para tampar esse buraco. Paga um salário para um e paga um salário para outro. Esse povo vai gastar o dinheiro no comércio, volta para o governo e a roda da economia vai girar. Fantástico, fantástico. Então vamos lá. O nome do plano de Roosevelt chamava de New Day. O dia D, New Day. Proporção, o que é? Que propôs, esse plano propôs a intervenção do Estado na economia, onde ele injetou dinheiro nas empresas que não tinham falido, ele criou obras públicas, ele criou políticas públicas para ajudar as pessoas, bolsas, vamos dizer assim, ok? Em um bom português, perfeito? Esse plano chamava de New Day, o dia D, beleza? E o nome do cabra é Franklin Roosevelt. Vamos lá? Já vou para o tópico 1, o tópico aqui agora, vamos para o tópico 5, pessoal. Sobre a crise de 29, analisa as afirmativas abaixo. Olha só, tudo que eu falar aqui sobre a crise de 29 está correto, beleza? Vamos lá sobre a crise de 29. A crise de 29, também conhecida como a Grande Depressão, foi a maior crise capitalista financeira. Já falei lá na frente. Os países socialistas não encaixaram nesse contexto, ok? Então são os países capitalistas, ou seja,
o mundo inteiro. Perfeito? A crise de 29 ela leva 3 nomes. A crise de 29 é a Grande Depressão, é a quebra da Bolsa de Valores. Qualquer um desses termos que for usado em uma questão, em uma pergunta, está correto. Estamos falando da mesma coisa. Vamos prosseguir. O colapso econômico teve início, segundo item. O colapso econômico teve início em meados de 29 nos Estados Unidos. Ele se espalhou por todo o mundo capitalista. Estamos trazendo o capitalismo de novo. Seus efeitos duraram por uma década, ou seja, 10 anos. E tiveram desdobramentos sociais e políticos, beleza? Então foi o plano New Deal, né? Aquele plano todo de Roosevelt. Item 3. A crise de 29 no Brasil enfraqueceu as oligarquias, os ricos, os fazendeiros, os produtores de café, as oligarquias rurais que dominavam o cenário político e abriu caminho para a chegada do gaúcho Getúlio Vargas no poder em 1930, aonde ele interrompeu a política do café com leite. Que era a política do café com leite? A alternância dos políticos da oligarquia do São Paulo e Minas Gerais, a alternância no governo federal. A cada 4 anos era um deles que ia para ser presidente. Beleza? Getúlio Vargas, que não tinha nada a ver com a história, vamos dizer assim, veio lá do Rio Grande do Sul, acabando com essa política do café com leite. Esse nome leva a política do café com leite porque o São Paulo era o grande produtor de café. Beleza? E Minas Gerais era o grande produtor de leite. Ok? Mas alguns historiadores contestam, falam que deveria ser a política do café com café. Por quê? São Paulo era o grande produtor de café e Minas Gerais era o segundo produtor de café. Beleza? Mas enfim, a política do café com leite foi interrompida pelo gaúcho Getúlio Vargas em 1930. Alguns vão chamar de golpe, outros vão chamar de revolução, mas o governo dele se dividiu em 3 fases. Lá na frente a gente explica melhor. Vamos lá. Já vou para o 5º tópico. Estou agora ainda na crise. Perante o cenário econômico descrito, o Estado brasileiro assume a partir de 1930 uma política de incentivo o que o governo, a partir de 1930, fez para incentivar e fugir dessa crise? Ele industrializou internamente, a industrialização interna aqui dentro do Brasil, para substituir as importações. Tudo que a gente comprava era de fora. Então vamos industrializar o nosso país para que a gente não precise importar. Beleza? Então vamos. A industrialização interna para substituir a importação. Essa foi a medida do governo a partir de 1930, ou seja, Getúlio Vargas. O controle sobre os meios de comunicação, uma marca do Estado Novo, ou seja, do governo de Getúlio Vargas, o último governo ditatorial de Getúlio Vargas, sendo fundamental a propaganda política, na medida em que ele visava o quê? Com essa propaganda política, com os meios de comunicação, conquistar o apoio popular na legitimação do novo governo. Ele queria legitimar o seu novo governo, o seu período aí ditatorial, os últimos 4 anos.